Olá, meu amado, minha amada, estamos iniciando mais um Aliança de Fé. Essa aqui é minha esposa Yara. E esse é meu esposo Cleber. E estamos aqui para tratar um tema que no nosso século tem sido de grandes questionamentos, de grandes dúvidas, a função do homem. Será, esposa, que o nosso marido tem que ser perfeito? Qual é o padrão de homem bíblico que nós temos? Então faço a pergunta: quanto nós mulheres temos nos deixado influenciar pelo padrão de homem perfeito do mundo e não da Bíblia? Vamos analisar isso juntos, sempre à luz da palavra de Deus. Solta a Solta a vinheta! Maravilha! Muitas vezes nós cobramos demais o nosso cônjuge. Pois é, no caso do padrão de homem, precisamos ser cuidadosas, pois a palavra de Deus nos mostra o padrão que agrada a Ele. Vamos elencar então alguns princípios do que a palavra de Deus nos ensina, alguns versículos que nos trazem o padrão de homem de Deus de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que Deus tem a proposta para nós. A primeira coisa que Deus propõe para o homem, para o marido, para o cônjuge, dentro do relacionamento, é que ele seja um homem provedor. E olha o texto que está lá no comecinho, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que já vai expressar o objetivo e o propósito de Deus para a família e inclui o homem como provedor. Olha lá. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né, a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. A ideia aqui, amados, é o homem deixará o pai e a mãe, o homem se desligará do vínculo familiar materno e paterno. É a ideia dele se tornar um provedor do lar agora. Antes era o seu pai, antes era o pai dele que coordenava a família, ele era só um auxiliar, um ajudador do pai. Agora ele vai se tornar um provedor, é ele que vai sustentar, ele que vai cuidar, ele que vai proteger. O sentido de cuidado do lar não é só de abastecimento, né? de trabalhar e conseguir dinheiro para manter o lar, mas também no sentido de proteção, no sentido de cuidar, no sentido de manter o lar harmonioso, a responsabilidade do homem ser o provedor. Prover significa o quê? Providenciar. O que a minha esposa, o que os meus filhos, eles precisam? Então nós sabemos que para a gente viver bem, feliz, de maneira saudável nessa terra, nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter estabilidade financeira, a gente precisa ter uma moradia segura, a gente precisa ter os suprimentos. E tudo isso é fruto o quê? De muito trabalho. Um trabalho que precisa ter objetivo, que precisa ter coordenação, organização, disciplina. Então um homem que infelizmente não foi preparado dentro do laço familiar dele, na época de solteiro, que começa lá da infância, passa pela adolescência, e quando ele se torna a partir dos 18 anos, se torna um adulto, se ele não tem essa consciência do papel dele como provedor, aí vai ficar difícil. Como é que ele vai coordenar a família se ele não tem nem essa consciência, se ele não foi preparado pelo pai, pela mãe, ou por quem ele foi criado, que ele tem que ser o provedor da família, ele tem que se preocupar, ele não pode achar... faltou água, faltou luz, não paguei a conta, perdi emprego e fica lá. Deixa as coisas acontecerem. Ou fica dependendo sempre da ajuda dos outros. Então isso não é legal. Você tem que ter garra de ser o provedor. Não, eu vou atrás do sustento, eu vou atrás daquilo que minha família precisa. Nós não estamos falando que o homem, no momento que ele casar, ele vai estar pronto para suprir todas as necessidades. Não é isso. Né? Nós sabemos que isso é um processo, isso é um aprendizado que você vai todos os dias aprendendo mais e melhorando. Porém, o princípio da provisão, o princípio da proteção, do cuidado, ele é do homem. E ele jamais pode negar isso. Por isso que nós vemos em alguns lares entrarem em desarmonia, porque a mulher é a provedora, a mulher é que protege, é a mulher que toma todas as decisões, e o homem fica lá somente olhando pro teto, com medo, ou não quer participar de nada porque ele foi criado assim e assim para ele tá bom. Mas isso não funciona no lar. Essa é a função do homem. A provisão, ser provedor, é a função do homem. Olha que esse é só o primeiro ponto. Olha o segundo que nós reservamos aqui, e para mim, esse é o mais difícil de todos os elementos que o homem precisa fazer e ter dentro do relacionamento conjugal.
Segundo, amar a esposa incondicionalmente. Eu não tô falando que isso é difícil porque a esposa pode ser chata, porque a mulher é difícil, não. É porque Deus coloca um princípio de que o homem deve amar a sua esposa comparando ele com a igreja. Olha que coisa. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, em cada um ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Veja, Jesus poderia ter falado, ame sua mulher muito, ame sua mulher do máximo que você conseguir, mas ele coloca o parâmetro mais difícil de todos. O homem, como provedor, ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Veja, isso é quase uma loucura, amados. Isso é muito difícil. Veja como o homem tem que se doar e se doar e se doar até o último dia, até o último momento que ele tiver com a sua esposa aqui nessa terra. Porque amar a sua esposa como Cristo amou a igreja é um padrão muito alto, né? Como a gente fala no meio dos homens, jogou o sarrafo lá em cima. Como é que a gente vai passar esse obstáculo? Cada dia a gente vai aprendendo e crescendo e fazendo o nosso melhor. Isso não significa que eu vou me conformar com o erro também, mas que eu vou crescer, que eu vou me desenvolver, e eu vou aprender, e eu vou pelo menos tentar chegar perto do que Jesus foi para a igreja. Ele deu a vida pela igreja, ele salvou a igreja, ele adornou a igreja, ele continua cuidando e mantendo a igreja até hoje. Assim como o marido deve ser, ele precisa amar a sua esposa incondicionalmente. Exatamente, né? São duas palavras assim que elas entram em harmonia, né? Amar é mais que um sentimento, é uma atitude. E uma atitude em favor do outro, uma atitude do bem. Nós temos vários textos bíblicos que falam a definição do amor, que traz exemplos do que realmente é amor. Não a moda do mundo, mas conforme a palavra de Deus diz. Lá 1 Coríntios 13, tão famoso, né? Amar é você deixar os teus interesses. Ou seja, você não tem que pensar as coisas só do que vai ser bom para você, mas do que vai ser bom para ele, né? No caso, o que vai ser bom para ela, né? É esse sentimento que a gente tem que ter, que gera uma atitude em favor do outro, de servir o outro, incondicionalmente. Quer dizer o quê? Que você não vai ver, será que ela merece isso? Não, é incondicionalmente, assim como Jesus fez. Se ele fosse olhar para nós, será que eles merecem o perdão, o meu sacrifício, o meu amor? A gente não teria nada de Cristo. Então, incondicionalmente é isso. É você não olhar se ele merece ou não, não medir se ela merece ou não. Você vai amar incondicionalmente, você vai ter atitude do bem de servir ela incondicionalmente. Para isso nós precisamos de Deus, homens, porque amar a esposa como Cristo amou a igreja é só com a ajuda do nosso Senhor, sem dúvida. Terceira característica do marido, do cônjuge ideal diante de Deus, ser sábio. Olha que responsabilidade, hein? Eu trouxe um texto, poderia ter usado vários, né? Mas primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amados, esse texto é muito complexo, eu vou pegar só a primeira parte dele, tá? Para trabalhar aqui, não vai dar tempo da gente. Eu precisaria aqui de umas 2 horas só para falar esse versículo com vocês. Mas, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. O que é sabedoria? Sabedoria é eu buscar o conhecimento necessário para ter um bom convívio, no caso, com a minha esposa. Para mim, conviver bem no lar. Então, eu preciso entendê-la, eu preciso ouvi-la, eu preciso saber que eu sou homem e ela é mulher e somos seres completamente diferentes. Não só na biologia, na nossa criação, nos nossos cromossomos, né? Nós temos diferenças elementares quanto a isso, né? Nós temos épocas diferentes, ânimos diferentes, mas também nós temos culturas diferentes. Né? Ser sábio é entender que a minha esposa foi criada num lar completamente diferente do meu. E no nosso caso aqui, foi mesmo, né? Às vezes tem um casal que é parecido, eu tinha um irmão, uma irmã igual. Tá? No nosso caso, amados, a minha esposa foi criada com mais 4 irmãs, com ela 5 mulheres, 6 com a mãe dela. Só o pai dela era o homem da casa, mais nenhum homem. Imagina a loucura que era aquela casa. 6 mulheres juntas, falando, brigando, querendo cada uma falar mais que a outra, querendo se impor. Imagina. E o meu ambiente foi completamente diferente. Eu só tenho uma irmã mais velha, 7 anos mais velha que eu, que quase não foi criada comigo. Ela saiu de casa cedo.
Então eu fui criado praticamente sozinho, tranquilo, silêncio, Help paz. me! A minha esposa vendo um ambiente de guerra, era quase um cataclisma a cada dia. Então quando nós nos unimos, eu precisei, porque essa sabedoria ela precisa vir do homem também, ou principalmente do homem, eu precisei e preciso até hoje, né? Nós temos 11 anos de casado, mas eu preciso dessa sabedoria, pedir para Deus, eu preciso entendê-la, que ela teve um lar diferente do meu, ela tem costumes diferentes, ela tem gostos diferentes do meu. Né? Ela é agitada, ela gosta de sair, de falar, eu gosto de ficar em casa, e tranquilo, eu sou de paz. E a gente precisa encontrar o convívio. E eu vou conseguir isso somente através da sabedoria, de conhecê-la, de entendê-la. Muito legal, você já falou tudo, né? Eu vou destacar as palavras-chave. Sabedoria é você conhecer sobre algo, conhecer profundamente alguém para saber como lidar com aquela pessoa. Quando eu vou falar, quando eu vou me calar, que hora que eu tenho que falar, se aquele é o melhor momento, não. Isso é sabedoria. Então, para você saber quando tem que fazer, quando não tem que fazer, e o momento certo. Então, você precisa conhecer o outro na sua cultura. E ela veio de uma cultura diferente. Isso envolve região, isso envolve até o país. Que cultura que ela é, que descendência que ela é, que costumes que ela tem, que de repente para você é estranho, você não aceita muito. E aí você tem que saber lidar. O gênero, masculino e feminino, temos muitas semelhanças, mas muitas diferenças. Tanto físicas quanto emocionais. Como é que a mulher age? Então, você conhecer um pouco disso é legal também. Diferença da idade. Né? Quando vocês não casaram com uma idade muito próxima, essa idade pode ser que faça diferença. Quando você é muito mais velho que ela ou muito mais novo que ela, vai fazer diferença os focos, os nortes que cada um quer seguir. Então, entender tudo isso, compreender também. E como ele já falou, né, nosso exemplo aqui particular, a criação da família, quantidade, família com muitas pessoas, poucas pessoas, muito agitada, mais quietinha, tudo isso você traz na sua bagagem no casamento. E aí até você se conhecer e se adaptarem, isso pode intervir também de como você saber agir com o outro. Às vezes se você não se preocupa, é desligado, acha não, tem que ser assim e pronto, você não vai estar sendo sábio nesse momento e vai colocar a carroça na frente dos bois, né? Vamos lá, vamos caminhar porque o assunto tá ficando bom. Mais um, além de sábio, o homem precisa ser sacerdote do lar. Olha, grande responsabilidade, né? Eu separei um texto que, a princípio, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, eu vou explicar. Josué 24, versículo 15. Lá no Antigo Testamento, o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, disse Josué. Eu destaco esse final aqui, porque Josué, ele tomou à frente a posição. Veja que engloba os outros itens que nós colocamos, ser provedor e ser sábio. Sabendo que ele era provedor, ele precisava cuidar, ele precisava proteger a família. Usando a sabedoria que Deus deu a ele e ele estava adquirindo, ele se colocou como sacerdote do lar, falando: se vocês querem servir outros deuses, problema é de vocês, falando pro povo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e minha família, eu e minha esposa, eu e meus filhos, serviremos a Deus. Esse é o sacerdote do lar. Esse é aquele que toma a frente, que tem a responsabilidade de levar a sua esposa, os seus filhos a Deus, de falar: não, nós vamos à igreja assim, nós vamos servir a Deus, nós vamos fazer a nossa parte. Eu não estou falando que nós vamos estar super crentes todos os dias, mas que nós vamos fazer a nossa parte, que o homem vai tomar à frente a responsabilidade de ser o sacerdote, de orar pela família. Às vezes a minha esposa nem sabe, eu estou aqui à noite, eu estou orando pelos meus filhos, por ela, e eu me dobro diante de Deus e eu sei a responsabilidade que eu tenho com a minha família, com meus 2 bebês, com ela. Isso é muito importante, é assumir a responsabilidade, é saber que eu sou o sacerdote do lar, que eu sou o homem que Deus escolheu para cuidar dessa família. E eu não posso fugir disso, eu não posso delegar isso para minha mulher. Ora aí, mulher, para meus filhos, se virem vocês, a vida de vocês. Não. Eu sou o sacerdote do lar, o homem é o sacerdote do lar, e ele precisa saber disso, ele precisa colocar o seu coração diante de Deus. Isso é muito legal. Pelo menos, quando eu escuto a palavra sacerdote, eu lembro logo do pastor. Qual é a função do pastor? É cuidar da ovelha. Então ele cuida, ele protege, ele ensina, ele exorta, né? Nós temos muitos versículos orientando o bom pastor, né? Como é que o sacerdote tem que agir. Ele tem que ensinar, ele tem que corrigir,
ele tem que exortar, ele tem que orientar, ele tem que guiar. Então, o homem, nesse papel de sacerdote, ele tem que fazer tudo isso. Com a sua esposa, quando ela está meio perdida no seu emprego, como lidar como mãe, como ela tem que lidar com os filhos. Às vezes ela é uma pessoa desorganizada em casa e de repente você que está de fora, você pode dar essa orientada. Às vezes os filhos não estão obedecendo ela, obedece o pai, não obedece a mãe, e ele que está ali, ele é o sacerdote, ele pode dar uma orientação daquilo que ela que está ali no calor do momento não está conseguindo enxergar onde ela está errando. O sacerdote faz isso. Lembrando que o princípio de ser sacerdote ele é o intermediador entre Deus e os homens, é aquele que fica no meio do caminho. O homem está aqui, o sacerdote está no meio e Deus está lá. O sacerdote é aquele que liga Deus aos homens, o homem a Deus. Essa é a função do marido, ligar a família dele, a esposa, os filhos, com Deus. Ele é o sacerdote do lar. Uma coisa muito importante, um próximo ponto aqui, que esse sim é um perigo para o homem, ele precisa tomar a frente disso. Cuidado com os padrões do mundo. Vocês vão encontrar homens, mulheres também, vão encontrar livros de autoajuda, de explicação de como tem que ser o homem, de como tem que ser. E, principalmente, o que está acontecendo nos nossos dias é a forçação de barra do homem emasculado, do homem que é frágil, o homem que é mais ou menos, né? É aquele homem que não tem mais aquele vigor, aquele ser viril, né? Eu não estou falando para ser grosso, eu não estou falando para ser mal educado, eu não estou falando disso. Eu estou falando de ser homem, de ser aquela rocha mais sólida. Assim como a mulher é um ser mais frágil, o homem ele foi criado para ser mais forte, né? Para ter adrenalina, para ter testosterona. O homem ele é assim, é um padrão de Deus, queridos. Isso é um padrão de Deus. Nós temos mais testosterona que as mulheres. Nós temos mais força. Nós temos mais aptidão. Porque Deus nos criou assim. Não quer dizer que nós somos melhores. Mas a nossa função é essa. E nós temos que tomar cuidado com os padrões que o mundo está trazendo. Nós estamos encontrando agora homens frágeis, homens chorões. Homens que, em vez de tomar a frente das situações, ficam lá se lamentando. Um reflexo disso, olha que coisa interessante. Se você notar aí na sua cidade, existem muitos moradores de rua. Olha que interessante isso. Você vai notar que 90% dos moradores de rua são homens. Olha que coisa interessante. O homem que deveria ser aquele provedor, aquele que trabalha, aquele que sustenta, a mulher, quando ela tá sozinha, como foi o caso da minha mãe, que criou eu e minha irmã praticamente sozinha, meu pai não ajudou muito, ela vai lá, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai correr atrás, ela trabalha de noite, ela trabalha fim de semana. O homem não, o homem ele se prostra. O homem do mundo, o homem de hoje, é o homem folgado. É o homem que não quer trabalhar, é o homem que se conforma, isso aqui tá bom. É o reflexo da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Esse não é os padrões de Deus. Cuidado com aquilo que o mundo tá falando. O homem muito romântico, o homem muito melindroso, o homem muito melado, pode parecer bonito na foto, no vídeo, no YouTube, na novela, mas, porém, no lar não funciona. Aliás, se você não tá bem, mulher, você quer um homem melado do teu lado? Um homem frouxo? Um homem que quando você precisa dele ele começa a chorar? Ou você quer um homem de Deus, firme, que vai te tratar bem, que vai cuidar de você, mas vai ser um homem preparado para assumir a sua família? Pensa nisso. É o que faz um homem ser frouxo, né? Ou, entre aspas, ser um banana, né? Tem várias causas, né? Uma delas, como ele já falou, é ser folgado. Então, às vezes, ele percebe que a esposa, como a maioria das mulheres do século XXI, faz, resolve tal. Ele já fica folgado. Ela já vai fazer tudo, pra que eu vou me mover? E aí deixa tudo nas costas dela. E, né? Aí é o folgado. Ele sabe que ele poderia fazer, que é a função dele, mas ela tá fazendo, não me pediu ajuda, eu também não me ofereço, tô aqui, ela resolve tudo e fica lá folgado. Então, isso não é postura de homem cristão, né? Último tópico pra gente encerrar, né? Como vai ser o meu marido? Como deve ser o meu marido nos dias de hoje? Uma coisa interessante, eu quero falar isso pro homem agora. Esposa, se você tá vendo, pega essa parte, pelo menos, se seu marido não quiser ver, e mostra pra ele. Eu vou falar aqui. Homem, seja você mesmo. Tá? Seja você mesmo. Mulher, entenda que o homem precisa ser homem. Tá? Não tente ser aquilo que você nunca vai conseguir ser. Todos nós temos nossos limites. O homem perfeito, ele não existe. Quando for o caso da mulher, nós vamos falar sobre a mulher também. Assiste o próximo vídeo aí, que nós vamos falar sobre a mulher perfeitinha. O homem perfeito não existe.
Então não adianta nada, às vezes a mulher ela quer mudar o homem de uma forma que vira ele de cabeça para baixo e ele se torna aquilo que ele nunca vai ser. É uma expectativa, a mulher vai ver frustrada, eles vão brigar o tempo inteiro, vai ser um inferno, o lar. Então, claro, tem coisas que dá para mudar, são pequenos hábitos, rotinas que o homem tem quando tá sozinho, com a mulher é diferente. Agora, princípios, coisas que é do homem, não adianta. O homem ele é mais desligado na casa, o homem não se preocupa tanto assim com a roupa. Tem alguns homens que são mais vaidosos, mas no geral a mulher é mais delicada, a mulher ela é mais detalhista, exatamente. A mulher faz mais de uma coisa de uma vez, o homem uma coisa de cada vez, bem devagar. É característica do homem, não adianta você querer mudar isso. Com algumas exceções, existem homens que são mais assim, mas na sua maioria, amados, o homem é isso. E a mulher precisa entender, e o homem precisa entender. Porque às vezes o marido ele quer agradar a esposa e começa a fazer coisas que ele mesmo não gosta. E ele deixa de ser ele. A pior coisa no ser humano, na esposa, no esposo, no cônjuge, é quando a pessoa deixa de ser ela mesma. Ela perde a alegria, ela perde a forma de viver. Então, seja você mesmo. O que precisa mudar, muda. É possível? Existem defeitos que a gente às vezes é carrancudo, não quer mudar. É possível mudar. Agora, existem coisas que é do homem. A mulher precisa entender. E cuidado para não se encaixar nesses padrões. Esse tópico tá ligado ao anterior. Os padrões do mundo podem corromper muito isso. Seja você mesmo, homem. Agora, de mulher para mulher, né? As esposas. Isso é muito legal, o que foi comentado, porque uma coisa é o jeito de ser, outra coisa é pecado e erros. Então, o jeito de ser tem a ver com personalidade. Tem uns que são mais falantes, outros que são mais calados, outros que são mais extrovertidos, sociáveis, gostam de passear, brincar, outros são mais introvertidos, gostam. Então você quer mudar ele. Você tem que ser porque minha família é assim, você tem que ser porque tem que agradar meus amigos, uma roda de amigos, você tem que ser porque eu sou assim. Se é o jeito dele de ser e você já teve a oportunidade de ver lá no namoro, por que você quer mudar ele agora? A gente não tem que mudar o jeito dele de ser. O jeito dele de ser é que nem você falar para Deus, olha Deus, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é aqui na terra um presente para mim. Então, o homem é um presente para nós mulheres, o seu marido é um presente para você. Você está falando para Deus, esse presente aqui está com defeito. Deus, ele te deu esse presente, tá? Então, o jeito dele de ser foi Deus que fez ele assim. No contexto geral, homem, e também no contexto individual, cada homem é de um jeito. Então, você teve a oportunidade de conhecer, respeite o jeito dele. Os pecados, isso a gente não tem que concordar, isso não tem que aceitar, mas a Bíblia ensina como a gente tem que lidar com o pecado do outro, como já foi falado, né, no vídeo anterior sobre perdão, que é ver o erro do outro, como eu tenho que tratar as más manias, aquilo que me prejudica, aquilo que me faz mal, como você tem que lidar com o pecado e erro dele, não é aos trancos e barrancos. O marido vai ser perfeito? Claro que não. Não vai ser. Mas ele vai ser aperfeiçoado por Deus, a esposa vai ajudar, ele vai se ajudar também, e todos juntos vão formar um lar de homem bíblico, de mulher bíblica, e com isso vão ser felizes com os filhos e fazer a vontade de Deus para a família. Deus abençoe a sua vida, que Deus continue usando o seu coração, você para abençoar outros lares. Nos ajude a compartilhar esse vídeo. Como eu gosto de falar, senta o dedo no like aí, né? Pega o mouse e afunda ele assim, ó. Não esquece de dar o like, de comentar, perguntas, de onde você é, quer falar seu nome, se vocês estão gostando, críticas também a gente aceita. Nós temos muita coisa para melhorar aqui no canal, estamos aprendendo junto com vocês. E compartilha, pega o link do canal, tem um botão aí, compartilhar. Copia o link desse canal, vai lá no seu grupo no WhatsApp, manda para os seus amigos, faz um stories pra gente no Instagram aí, no Facebook. Nós também estamos no TikTok, nós também estamos no Instagram, além do YouTube. Você pode nos achar lá e seguir a gente. A gente deixa sempre umas novidades legais lá para vocês. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você vai estar recebendo vídeos sempre aqui do nosso canal Aliança de Fé. Vamos orar, amor? Pra gente poder Vamos encerrar? orar, mas antes vamos fazer um desafio? Eu desafio você, marido, a olhar essa listinha e ver o que você tá nota 10. Mas não relaxe. O que você tá mais ou menos e que você precisa melhorar urgente. E se você quiser, fala para sua esposa fazer com calma ali em oração, para ela conversar com você no momento calmo, o que na visão dela você precisa melhorar, para agradar primeiramente a Deus e, lógico, a sua esposa também. A esposa vai fazer a listinha dela com o próximo vídeo. Ó, já assiste o próximo vídeo que a gente lançar. Talvez já tenha lançado, se você está assistindo depois. E a sua esposa vai saber o que ela precisa melhorar também. Beleza? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite. Obrigado porque o Senhor nos fez perfeitos aos teus olhos. Somos falhos e pecadores, porque nos desviamos do princípio do Senhor.
mas o Senhor nos fez, na cruz do Calvário, nos achegarmos a Ti como filhos amados. E o Senhor nos fez maridos que precisam amar suas esposas, cuidar, maridos que precisam ser provedores, maridos que precisam ser homens de Deus, que servem e Te amam. Nos ajuda, Senhor, eu como marido, ao marido que está me assistindo, ao marido da esposa que está me assistindo, ajuda ele, me ajuda a ser um homem melhor, a ser um marido melhor, não perfeito, que eu nunca vou ser, mas aperfeiçoado pelo Teu Espírito. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado por esse vídeo, faz o nosso canal chegar a muitos lares, em nome de Jesus. Amém! Um beijo no coração de vocês, a gente vai, mas a gente volta. Estamos sempre com um vídeo novo aqui. Um beijo! Tchau!